Eu quero falar agora sobre a jornada de trabalho. Em geral, o empregado pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, 44 horas por semana, ou então 220 horas por mês. Mas você não deve se esquecer daquele princípio da condição mais benéfica para o empregado. Então você precisa ver na Constituição, na CLT e principalmente na Convenção Coletiva de Trabalho, aquele acordo que foi celebrado junto ao sindicato ou contrato individual do trabalho, para ver se ali não tem uma condição mais benéfica e ali não se aplica uma carga horária menor do que essa. Porque se nesses instrumentos prescrever uma carga horária menor, é essa que deve prevalecer. Lembrando que as empresas que possuem mais de 10 empregados, elas devem ter o controle da jornada. Os empregados devem anotar a sua jornada de trabalho todos os dias. Lembrando o seguinte, que aquelas empresas que podem fazer esse registro manualmente, os registros, eles devem ser precisos. Não pode haver arredondamento. Então, todo dia está marcado lá 8 horas, meio-dia, 1 hora, 17 horas e 30. Não. Se o empregado sair ou chegar 30 segundos a mais, 30 segundos a menos, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, aquele registro, ele deve ser real, deve ser exato aquele horário, porque a Justiça do Trabalho, ela costuma não aceitar esses registros arredondados, porque todo mundo sabe que o funcionário não chega e não sai todos os dias naquele mesmo horário preciso. Uma outra coisa que é importante nós lembrarmos é que aqueles funcionários que trabalham acima de 6 horas por dia, obrigatoriamente, eles devem fazer, no mínimo, 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Então vamos supor que você tem um funcionário e fala assim, olha, será que eu não poderia fazer 45 minutos de refeição e descanso e depois sair 15 minutos antes no final do expediente? Não pode. Não pode. É proibido. O funcionário que trabalha mais do que 6 horas por dia, obrigatoriamente, ele precisa cumprir, no mínimo, 1 hora para refeição e descanso. Se você permitir que o seu funcionário faça menos de 1 hora e depois houver uma reclamação trabalhista, você vai ser obrigado a pagar esse horário como horário extraordinário, mesmo que aquilo foi para beneficiar o empregado. Então, não permita de forma nenhuma que os seus empregados tenham menos do que 1 hora para refeição e descanso. Outro aspecto importante é que aquilo que passar de 8 horas por dia, 44 horas semanais, ou então 220 horas por mês, vai ser remunerado como horário extraordinário. Portanto, o empregado vai ter direito a uma remuneração adicional em cima dessas horas de, no mínimo, 50%. Um outro aspecto é que o funcionário não pode, de forma nenhuma, fazer mais do que 2 horas extras por dia. Então, se a carga dele de trabalho é 8 horas, no máximo, ele pode trabalhar 10 horas, sendo 8 normais e 2 horas em horário extraordinário. Sendo que esse horário extraordinário ele vai repercutir no DSR, ele vai repercutir no fundo de garantia e nos demais benefícios do empregado.